Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo sobre livros abandonados. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebi que eu me desapeguei um pouquinho dessa ideia que eu tinha de que, nossa, eu não posso abandonar um livro. Eu pensava muito isso, tipo, não vou desperdiçar, sabe? Eu não vou parar um livro na metade, eu vou terminar de ler, mesmo que eu não esteja gostando ou não esteja entendendo. Bom, não esteja entendendo são outros 500, né? Mas assim, eu sempre tive muito isso de não vou abandonar uma leitura, vou terminar, preciso terminar, me sinto mal se eu não terminar um livro. E conversando com algumas pessoas, alguém me disse, não vou lembrar quem, assim, mas mais de uma pessoa já me disse isso. Não tem problema em abandonar um livro. O tempo que eu tô lendo um livro, insistindo em ler um livro que eu não tô gostando ou não sei, é o tempo que eu poderia estar lendo um livro que eu posso amar. E isso ficou muito na minha cabeça, até que eu realmente, esse ano, eu abandonei acho que 3 livros, não sei exatamente. Mas assim, eu ainda não gosto de ter esses livros parados e lidos pela metade, ou nem isso, na minha estante. Eu não gosto mesmo ainda. Mas eu acho que faz muito mais sentido. Existem muitos livros incríveis a serem descobertos aí pelo mundo. E por que realmente ficar presa, perdendo tempo, entre aspas, com um livro que eu não tô gostando, né? Então, realmente isso é a minha reflexão, acho que faz sentido. Provavelmente a maioria das pessoas pensa desse jeito e acredito eu que não é muita gente que realmente insiste na leitura, mesmo que não esteja gostando. Mas eu trouxe aqui os 4 livros que eu abandonei ultimamente, porque na verdade são os que estão ainda aqui comigo. Tem mais um que eu lembro, mas ele não tá aqui comigo, já doei, então vamos esquecer. Então vamos lá, sem uma ordem assim específica, mas eu abandonei esses livros todos por razões diferentes. Então, começando com Rats in the Walls, do Lovecraft. Eu li muito pouco. Eu parei no meio de um conto, na página 44. E essa marcação aqui é de um conto que eu vi indicação, que muita gente fala muito bem. Stephen King falou muito bem. E vocês sabem, né, que o que Stephen King indica, eu tô correndo atrás. Mas é Lovecraft, eu já li outros 2 livros do Lovecraft, eu gostei muito, só que eu li os outros 2 em português. E o Lovecraft tem um inglês impossível de entender, gente. Esse inglês aqui não é desse mundo. Bom, é uma coleção de contos e não sei quando que Lovecraft escreveu isso, mas Lovecraft é uma pessoa um tanto que nasceu, tipo, em 1800 alguma coisa, eu acho. E, enfim, claro, daí o inglês é muito diferente porque é muito antigo e eu realmente não entendi muita coisa, porque, assim, Lovecraft é uma pessoa que descreve muitos detalhes, muitas coisas, e ainda muito descritivo, e com o inglês super difícil de entender. Eu insisti por 2, 3 contos e não consegui mais, assim, eu realmente não conseguia absorver, eu não conseguia entrar no clima do conto, o que é tão legal em Lovecraft, tipo, entrar nas histórias dele. Eu não consegui porque eu não consegui me adaptar a ler o inglês da época dele, infelizmente. Mas essa capa é tão linda. Eu não tô me desfazendo do livro só porque a capa é bonita. Próximo livro é um livro que eu comprei sei lá quando, e é Cloud Atlas. Esse nome é o inglês, mas o nome do livro, e é filme, né, tem essa capa do filme, é A Viagem. E eu li muito pouco também. No meio de um capítulo eu parei, bem legal, página 53. E assim, eu lembro que são cartas e meio que, até onde eu sei, eu não vi o filme também, não sei de nada. Alguém já me explicou essa história uma vez, mas eu não vou me lembrar também. Até onde eu sei, são pessoas em diferentes partes do mundo, vivendo coisas diferentes, que meio que as histórias se intercalam, ou as vidas dessas pessoas se intercalam, ou essas pessoas são outras pessoas em outro tempo. Assim,
Provavelmente ninguém entendeu a minha explicação. Adivinhem, eu não entendi nada do que estava acontecendo aqui. E não é pelo inglês dessa vez. Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Outro livro que eu abandonei, e daí vocês sabem, porque se vocês estão vendo os vlogs, é O Lado Mais Sombrio, de A.G. Howard. Eu não sei nem se é mulher ou homem. É uma mulher. Enfim, essa capa sempre me chamou muita atenção. Eu sabia que essa história é uma trilogia. E eu sabia que essa história é meio que uma adaptação, meio que um negócio de Alice no País das Maravilhas. E sempre me chamou muita atenção a sinopse e tal, mas eu nunca encontrava o primeiro livro, que é esse aqui. Eu sempre via o segundo e o terceiro pra vender, e eu nunca encontrava o primeiro. Muito tempo depois, eu encontrei esse aqui e eu falei, não, agora eu vou ler esse negócio. E aí, acontece que se eu tivesse lido naquela época que eu descobri sobre essa história, provavelmente eu teria gostado e teria terminado. O meu problema com essa história, e eu li bastante, faltava, tipo, muito pouco pra acabar. Eu fui até a página 276. Eu li muito desse livro. E eu realmente desisti, tipo, no finalzinho, faltava nada. Mas eu desisti porque o romance tava me incomodando bastante aqui nessa história, porque a aventura tava ficando muito legal. Era uma história super interessante. Tipo, e se passa no mundo moderno, né, de agora, com uma descendente da Alice mesmo, e a Alice real aconteceu todas aquelas coisas com ela, só que ela é meio que tratada de louca, porque, né, um coelho que fala, uma minhoca que fuma, enfim. Vai entender, né? E só que assim, tava chegando nas partes, tipo, mais intensas de aventura e tudo mais, e daí o romance quebrava essa linha, sabe? Era muito assim, tipo, tamo correndo e fugindo pelas nossas vidas, e ai, como o corpo dele é lindo, e não sei o que, e o que eu vou fazer sem ele. Abandonei. E o último que eu trouxe aqui é um muito recente abandonado. O Nome da Rosa, que tá nessa jacket, mas se vocês viram no vlog, ele é um livro lindíssimo. A edição é isso, tipo, é só essa capa, tem um escritinho aqui, aqui atrás não tem nada. Ai, eu acho linda essa edição, linda, linda. E é da minha avó esse livro. E eu sempre quis ler O Nome da Rosa porque sempre me falavam, tipo, é uma história de assassinato, é um mistério, acontece num monastério, lá, os monges e tudo mais. Uns monges morrem e alguém tem que descobrir o que acontece. E quem vai descobrir o que tá acontecendo nesse monastério é um outro frei com um monge aprendiz, ou um monge com alguém aprendiz, sei lá. Essa história é contada por esse cara, esse aprendiz, que era na época lá que foi investigar junto toda a história desses assassinatos nesse monastério. E tem todo um mistério aqui, que eles não podem entrar na biblioteca do monastério, só pode o bibliotecário entrar. Ninguém nem sabe, é um labirinto aquela biblioteca, ninguém pode entrar lá, tem todo um mistério meio doido por trás. E esse mistério da biblioteca e o mistério de quem tá matando monges, porque esses monges estão morrendo de umas formas bem horríveis, essas duas partes me interessaram demais. O problema desse livro, ele é extremamente descritivo e fala muito mais sobre, sei lá, a moral religiosa e, enfim, assuntos religiosos, muito mais do que desvendar os mistérios realmente do que tá acontecendo lá. Isso me incomodou, porque assim, eu não tava interessada nessas partes, apesar de ser legal saber de algumas coisas, porque, é claro, eu não sei nada sobre o mundo dos monges, obviamente. Eu acho interessante algumas coisas, mas era demais. Era muita coisa, então assim, era muito bombardeio de informação religiosa, ou sei lá, sobre a vida dessas pessoas, desses personagens aqui, como pessoas religiosas, e muito pouco sobre, tá, agora a gente vai ver por que isso aconteceu. Tá, a gente talvez tenha que entrar na biblioteca de alguma maneira, e por que ela tá sempre fechada, e por que ela é proibida. E tudo, sabe, as partes interessantes eram muito poucas, perto das grandes partes que eram, tipo,
só sobre o assunto que eu não tava interessada e que, no meu ponto de vista, não acrescentava pra história, pra resolução do mistério. Muita coisa não acrescentava em nada pra resolução do mistério. E, ai, sabe, não deu muito certo. Então é isso, gente. Eu não encorajo ninguém a abandonar livros, mas pensando por esse lado, por que realmente ficar presa numa história que a gente não conseguiu entrar, que a gente não conseguiu se prender aos personagens e ao que tá acontecendo, e partir pra outra história, sabe? Muito melhor partir pra outra história do que ficar aí remando só pra terminar um livro, só por terminar mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, curtir. Me digam aí se vocês têm esse hábito de abandonar o livro ou se vocês são daquelas pessoas, como eu era, de permanecer até o fim e insistir. Me contem aí que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Um beijão.